Olá, sou José Marques e hoje vim tratar com vocês sobre vocação, empreendedorismo e competências para o futuro. Brevemente aqui vou trazer minha mini bio, mostrando minha experiência, mais de 28 anos atuando no mercado corporativo, mas as coisas que eu mais gosto de trazer é exatamente isso. Além de professor, consultor, eu posso dizer que eu tenho uma essência empreendedora, dadas as minhas vivências e as minhas experiências empresariais. Mas antes de tudo, eu sou uma pessoa que estou muito grata de estar aqui hoje, porque eu lembro que na minha época, principalmente de ensino médio, eu me perguntava, cara, como seria bacana a oportunidade de estudar ou ouvir falar de empreendedorismo ainda na minha base de formação. Então eu espero que nesse encontro eu possa contribuir com vocês um pouco em cima disso. Até o porquê, vocês estão diante de uma oportunidade, como eu falei, única. E vocês estão tendo essa oportunidade de trazer empreendedorismo para dentro da formação de vocês. Tá? Então são os encontros que vocês terão ao longo desse período, começando, é claro, com essa palestra de sensibilização sobre o tema e como ele é abordado, mas respeitando cada base, cada ano de sua formação, onde vocês terão um conteúdo específico e um projeto para ser trabalhado. E, novamente, quando a gente fala em disseminar a cultura empreendedora, é mostrar para vocês uma forma de estimular esses comportamentos empreendedores, nas pessoas, nos jovens, nas crianças, para que vocês comecem a entender o quanto o empreendedorismo pode trazer esse forte, essa vertente desse protagonismo juvenil. E, novamente, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente entende que isso é um conjunto de comportamentos e hábitos que eles podem ser desenvolvidos ao longo da sua jornada. E à medida que você tem tudo isso, você tem toda uma capacidade de literalmente aproveitar as oportunidades e automaticamente melhorando processos, inovando em termos de negócios e gerando longevidade para as organizações que você representa. Seja ela a empresa, seja ela até mesmo dentro do ambiente das relações familiares, entre outros. Vocês vão entender que empreendedorismo é muito além do que só até criar um negócio. Perfeito? Mas por que e trazendo um pouco disso, por que isso se torna relevante? Eu espero que nesse curto espaço de tempo eu possa abordar com vocês um pouco desse novo cenário que a gente está vivendo. Esse que muita gente chama do novo normal. Trazer um pouco das minhas competências e como estou desenvolvendo elas. Trazer o conceito e a compreensão do que é empreender e principalmente o que eu entendo por tudo isso quando fala de empreendedorismo. E novamente, quando a gente fala de competências empreendedoras, o quanto que isso é relevante, eu posso desenvolver essas tais competências empreendedoras e principalmente se eu estou pronto para dar as boas-vindas para esse futuro empreendedor que está surgindo à minha frente. Tá? E convidar vocês cada vez mais a fazer parte dessa mudança conosco. Bom, e antes da gente entrar nesse nível de interação, vou pedir para vocês, e aí toma a liberdade de pedir não somente para você, aluno que está aí, deixa uma folha de papel separada aí do seu lado, que será utilizada ao longo da nossa palestra, mas principalmente, se alguém estiver acompanhando com você, faça o mesmo. Deixa essa folha aí do lado. Tá? E aos poucos a gente vai interagindo e trabalhando em cima disso. Tudo bem? E novamente, talvez 2020 começou para vocês dentro de um cenário cheio de expectativas, cheio de sonhos, cheio de dúvidas. Alguém pensando e desejando num trabalho novo, alguém já pensando, cara, minha faculdade está batendo aí, daqui a 2 anos, de repente, eu vou ter a oportunidade de cursar uma faculdade, ou então um curso profissionalizante, para, de repente, melhorar a sua empregabilidade. Ou então falou, cara, eu vou dar um tempo, vou viajar, vou conhecer um pouco desse mundo que está aí, porque eu tenho a oportunidade de fazer isso. Só que vocês se depararam com uma situação muito complicada, e não só para você, mas para o mundo como um todo. Nós fomos literalmente abordados e impactados com uma pandemia. Eu acho que isso foi não somente para vocês, mas para todos, digamos assim, os habitantes desse planeta que aqui nós estamos. E é diferente, porque muitas vezes a gente escuta, quando a coisa normalizar, nós faremos alguma coisa. Estou doido para a coisa voltar ao normal. Mas uma coisa que vocês precisam entender é que tudo isso que a gente está vivendo hoje, ele já é o nosso novo normal. Nós somos literalmente hoje fruto de tudo isso que está acontecendo. E a nossa sociedade ela não vai mais retroagir. Pelo contrário, o start é daqui para frente. E como nós vamos lidar com isso? E é interessante que quando nós trabalhamos esse conceito de mudança, principalmente para nós que viemos da área da gestão, trabalhamos com liderança, quando você escuta que esse mundo é um mundo controverso, esse mundo é um mundo dinâmico, é um mundo que está sendo impactado por uma série de coisas, eu até brinco com esse termo, da muvuca,
E eu sou uma geração 80, né, geração dos anos 80, 90, né, eu cresci com o termo de muvuca, com aquela coisa da aglomeração, né, dessa coisa meio caótica, muita gente movimentada. Né, e alguns especialistas tomam a licença poética e trabalham literalmente com essa coisa do VUCA, né, que na verdade 2 professores da Escola de Negócios do sul da Califórnia, eles foram buscar, né, dentro da versão, digamos assim, ampla da estratégia militar, né, como é que eles lidavam para essa análise de cenários. Né? Então, há 20 anos atrás, eles já trouxeram o acrônimo da palavra VUCA, que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, quando eles pegaram emprestado isso e trouxeram para o âmbito das organizações, dado esse volume de informação e essas necessidades das transformações que as organizações vêm passando, eles começaram a pegar emprestado essa visão, dessa base estratégica, vamos falando assim, para formatar os novos líderes diante desses cenários das corporações. E o porquê? Porque quando você fala de volatilidade, a gente está falando dos riscos que são inerentes dentro desse cenário. Quando você fala da incerteza, a gente está falando que muitas vezes, diante de um cenário incerto, isso acaba gerando paralisia nas organizações e nas pessoas que nelas regem. Quando a gente fala de algo complexo, olha a quantidade de possibilidades que pode acontecer dentro de um ambiente completamente caótico, inclusive esse que nós vivemos hoje. E quando a gente fala dessa coisa da ambiguidade, de você não ter uma certeza daquilo que está acontecendo, isso nos remete a agirmos tudo aquilo que nós temos de conhecimento, mas ele exige que nós tomamos uma postura diferenciada para lidar com todo esse cenário. E para isso nós precisamos ter, né, uma base muito forte de visão, que vai buscar exatamente da maneira como nós tratamos tudo isso, uma compreensão ampla desses cenários, para que nós não ficamos parados diante de toda essa incerteza que está na nossa frente, para que nós venhamos buscar clareza nas nossas ações, onde que vai ter foco naquilo que interessa e criatividade na solução de problemas. E principalmente agilidade diante da ambiguidade. Por quê? Porque isso nos empurra a uma tomada de decisão e a criação do algo novo, gerando valor para você e para toda uma sociedade. E aí talvez você pode até perguntar, falou, Zé, mas e aí, como é que esse mundo está interagindo? E não é de hoje, tá? Para quem não conhece, Charles Darwin já tem uma frase célebre que influencia muita gente, que é exatamente isso. Né? O mundo não é, entre aspas, do mais forte, do mais inteligente. Né? É verdade que se adapta melhor aquela pessoa que está sujeita ao quê? Adaptação e mudanças. Então, quando a gente tem, né, tudo isso como situação, onde tudo é transformado, quem se adaptar melhor a tudo isso é quem vai sair na frente num momento como esse. E talvez é nesta hora que você começa a entender se todas as suas, né, digamos assim, todo o seu conhecimento que foi gerado até agora, que é da parte literalmente do conhecimento gerado, se toda essa habilidade que você tem de colocar esse conhecimento em prática, né, e principalmente a forma como você se direciona para isso, né, como é que você usa, né, conhecimento, habilidade e atitude, que são os pilares da competência, né, como é que você está utilizando tudo isso hoje, diante desse cenário que está sendo transformado. Né? Então isso já cabe uma reflexão para você começar a pensar em cima disso. E o porquê? Se você vê todo esse momento, talvez seja uma grande oportunidade de transformação. E como você está desenvolvendo essas competências? Como é que você está trabalhando todo esse conhecimento, habilidade e atitude? Será que você está fazendo algo diferente no meio desse cenário para mudar tudo isso? Ou será que você está trazendo exatamente aquilo que o Einstein tem como insanidade? Insanidade é literalmente você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Será que você está esperando o normal voltar à cena? Não sei. Mas talvez, literalmente, Darwin pode estar certo. Né? Ou seja, eu tenho que me adaptar a tudo que está presente para que junto dessas transformações e junto deste cenário, a gente possa literalmente contribuir e trazer tudo isso. Perfeito? E o porquê que isso se torna relevante? Isso daí é uma capa, né, da exame de 2 anos atrás, diante de um cenário que ele mostra, né, que a qualidade dos diplomas, vamos colocar assim, né, o peso dos diplomas que a pessoa coleciona, ele tende a perder, né, valor perante aquilo que são as suas experiências empreendedoras ao longo daquilo que ele construiu, né, diante das oportunidades que a vida lhe deu. E o porquê? Porque o conhecimento hoje, da forma como ele é gerado e da forma como a gente acaba absorvendo,
tá? Ele passa a literalmente a dar mais, digamos assim, valor quando você pega tudo isso que são esses conhecimentos e você coloca isso em prática em cima das suas habilidades comportamentais. Ou seja, ao você fazendo uso daquilo que tanto se fala de soft skills, né, que é em função desse preparo para que você interaja com essas organizações. E o porquê que isso é relevante? Porque cada vez mais as organizações, ela não está disputando você pelo diploma que você tem, mas principalmente com a capacidade que você tem de agregar e gerar mais valor para tudo aquilo que ela já, teoricamente, já construiu. Porque essa capacidade de gerar competência organizacional, quanto mais pessoas capacitadas e talentosas eu consigo trazer e atrair para dentro do meu, digamos assim, da minha organização, fica muito mais fácil dela interagir e dar sequência nesse processo. Por isso que é tão relevante essa experiência empreendedora. Tá? E cada vez mais ela vai fazendo peso e sentido. E, novamente, quando a gente fala de ser empreendedor, né, além das definições que o próprio Sebrae coloca ali, né, ou até mesmo a definição do Dr. Alencar Burti, que eu tenho um carinho especial muito grande por ele, né, quando ele traz uma definição simples, mas em cima da sua base, da sua experiência, que ele fala que empreendedor não é saber o quanto você vai ganhar no final do mês, mas principalmente saber o quanto você é livre. Então é esse protagonismo que se busca quando tem uma pessoa empreendedora. Eu, particularmente, eu gosto dessa definição que está ali, uma definição simples que está dentro do dicionário, tá? Que é exatamente trazendo a pessoa que empreende, aquela que se aventura em fazer coisas difíceis ou fora do comum, uma pessoa que é ativa, é arrojada, né? É aquele que literalmente toma para si o cargo de uma empresa, e aí pegando um gancho junto até mesmo da própria visão do Sebrae, do que é empreendedor, é o camarada que pega tudo isso, transforma o teu sonho em realidade, de uma maneira o quê? Rentável e principalmente que traga satisfação e o lucro. O lucro não pela usura, mas o lucro pela longevidade do negócio. E eu, particularmente, eu gosto exatamente daquela definição que está ali, do adjetivo, que é o verbo mais o esforço, que é o empreender mais dor. E quando a gente fala de adjetivo, é o quê? Aquilo que dá direção à nossa essência. Então a gente está falando que é verbo, que ou seja, é isso, é ação, e cara, vai doer, ou seja, você vai ter que se esforçar, porque sentado você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter que literalmente se lançar a fazer algo diferente. Você vai ter que sair da zona de conforto, daquele que muitas pessoas acabam, digamos, participando ou adentrando, e depois fica difícil de sair de lá. É você que vai ter que buscar esse protagonismo. Perfeito? E, novamente, quando a gente fala de empreendedor, né, muitas vezes a gente se dá com esse cenário, né, onde a gente olha as expectativas de ser empreendedor, aquela visão de ser o seu próprio chefe, né, as receitas de bolo, os inúmeros de títulos da própria biografia que complementam essa coisa linda do que é o empreender. Só que as pessoas não olham para a devida realidade. E olhar para a realidade é esse cenário cada vez mais conturbado que todo empreendedor, quando ele se lança a enfrentar, ele se depara todos os dias. Então é um cenário macroeconômico ruim, né? São políticas governamentais que às vezes não favorecem o desenvolvimento do seu negócio, são mudanças bruscas, como igual nós estamos vivendo hoje, que muitas vezes vêm desacelerar ou até mesmo desmotivar aquilo que ele está construindo. E aí talvez você possa fazer essa análise, né, do que é ser um empreendedor pelos seus aspectos positivos e negativos. Quando eu falo de aspecto positivo, eu estou trazendo o empreendedor como um agente de transformação. Eu estou trazendo o empreendedor com a sua capacidade de fazer aquilo que ele gosta. Ou então eu estou trazendo esse empreendedor por aquilo que é um comportamento muito latente dele, que é a sua independência, a sua autorrealização. Isso é muito comum, por isso que brilha o olho do empreendedor. Só que o que as pessoas não veem por trás desse brilho do olho é exatamente o que? É uma jornada intensa de trabalho. É o quanto que ele se dedica para a construção do seu sonho. É os riscos inerentes a essa operação, né? As responsabilidades que ele carrega todo santo dia, inclusive, né, no sentido de poder sustentar não só a família, mas de todos aqueles que dependem daquele negócio que ele acabou criando. E principalmente a burocracia de lidar com todas as suas obrigações. Talvez você até se pergunte, fala assim, tá, mas jornada intensa, risco, responsabilidade e burocracia é algo hoje que é inerente em qualquer função, em qualquer organização de qualquer empresa. Então, já que isso é comum a todo o perfil profissional, então por que não pensar em ser empreendedor como uma opção de carreira? Talvez não agora, mas aos poucos você tentar trabalhar esse mindset, essa mentalidade, para que isso possa ser algo, de repente, comum no futuro. E, novamente, quando a gente fala de empreendedor, eu poderia pegar aqui o exemplo da própria Cristina Junqueira. Não sei se você a conhece, eu já ouviu falar dela.
ela foi uma pessoa, uma executiva, né, do varejo de crédito brasileiro que trocou uma carreira, digamos assim, extremamente promissora para, junto com o seu sócio, fundar aquilo que seria a primeira fintech, o primeiro banco, digamos assim, digital do Brasil, que é o Nubank. Ou então eu poderia pegar e empreender dentro de uma empresa existente. Aí eu vou chamar você de empreendedor corporativo ou intraempreendedor. E para quem não conhece esse senhor que está aí, eu gosto de brincar, falar esse tiozão que está aí, esse é o Art Fry. O Art Fry, ele era, né, era uma pessoa dentro da própria 3M, né, e ele, com base num projeto, numa pesquisa não, digamos assim, bem sucedida, que era uma cola que não colava, né, que ela, entre aspas, não foi frutífera, esse projeto ficou meio que estocado ali, as pessoas vão deixar ele engavetado. E ele, a partir do momento de uma demanda, de uma necessidade dele, por conta do coral que ele tocava na igreja, ele falou, pô, eu precisava marcar as partituras, mas sem danificar a partitura. Ele lembrou daquela cola que estava lá. O que ele fez? Ele foi, pegou esse experimento com os pedaços de papel, e o que ele fez? Ele começou a usar isso, e para isso deu-se o nome de post-it, só para a gente encurtar essa história. E hoje é um dos produtos mais vendidos dentro da gama de produtos de uma gigante igual uma 3M. Perfeito? Então é isso, quando a gente fala de empreender, é mudar esse status quo, é mudar esse cenário diante das organizações que nós temos. E novamente, né, quando a gente fala, já que eu tenho conhecimento, habilidade e atitude, como eu posso posicionar tudo isso e de maneira empreendedora? Né? E aqui tem uma definição feita pelo Entrecomp. O Entrecomp foi um estudo feito no continente europeu, onde ele mapeou as principais iniciativas, né, de diversos governos, e eles começaram a enxergar o que era possível desenvolver em termos de competência, em termos de conhecimento, habilidades e atitudes, dentro desses programas, para favorecer o desenvolvimento de pessoas empreendedoras. Então, quando eles trazem isso, eles trazem essa definição de empreendedorismo como uma competência ampla e, principalmente, a capacidade, né, que esse indivíduo tem, né, de gerar oportunidade, de criar valor não só para ele, mas para toda a comunidade como um todo. E esse valor, ele pode ser um valor de âmbito social, cultural ou até mesmo financeiro. E seja ele qual for a instituição que ele representa. Sendo, de repente, a própria instituição de ensino, seja, de repente, né, uma organização que ele venha trabalhar, ou outras iniciativas comunitárias para, literalmente, auxiliar no desenvolvimento desse cenário. E quando ele traz tudo isso, ele mostra exatamente de uma maneira mais ampla quais seriam essas competências. Tá? E aí a gente está falando de identificar oportunidade, ter visão, criatividade, valorização das ideias, né, motivação e perseverança, tomada de iniciativa, mobilização dos recursos para que as coisas aconteçam e, principalmente, mobilização de outras pessoas. Isso é apenas uma geral em torno de todas as competências para que vocês consigam, né, fazer uma alusão e uma leitura de tudo isso. E aí eu posso pegar um exemplo. Pega, de repente, conversa com quem está aí do seu lado, né? Se ele conhece empreendedores e o que mostra que ele tem dentro dessas competências que é muito forte. Você vai ver que você vai realçar aí umas 2 ou 3 iguais a essa. Quer ajuda? Chega, pede para o seu pai, para alguém que está do seu lado, fala, ó, vem cá, isso daqui, dessas coisas que ele tem aqui, o que fica latente nessas pessoas? E eu vou além. Algumas pessoas que você no dia a dia admira, você vai ver que eles têm exatamente essas condições. A capacidade de tomar iniciativa, a motivação e a perseverança de continuar, mesmo diante de um cenário tão controverso. E aí, automaticamente, você vai ver que essas pessoas acabam te influenciando de uma maneira cada vez mais o quê? Positiva. E é isso que a gente quer buscar. Então, diante de tudo isso que nós estamos falando, trabalhar competências empreendedoras ao longo do seu tempo é trabalhar exatamente com esses conceitos. É trazer tudo isso para a sua prática cotidiana. E, novamente, ninguém aqui é super-homem. Não vou falar que você vai ter todas essas competências num nível extremamente elevado. Mas o mais importante é que você consiga desenvolver elas, na sua, digamos assim, na sua essência, na sua maioria das vezes, e pratique elas no seu dia a dia. E algumas você vai ter um nível muito elevado e outras nem tanto. Mas o importante é que você comece a praticar ela dentro do seu cotidiano. E aos poucos você vai ver que você vai crescendo em termos de todo esse aprendizado. Perfeito? E, novamente, quando a gente trabalha em cima dessas competências, esse segundo o próprio Entrecomp, essas 15 competências, teoricamente, elas podem ser aglutinadas em 3 macro competências, que seriam exatamente sua capacidade de identificar as oportunidades que surgem ao seu redor, a sua capacidade, uma vez que você identificou essa oportunidade, planejar alguma ação em cima
de como você pode construir a partir de ter identificado essa oportunidade, como você pode fazer isso, e principalmente, né, aquilo que a gente fala que é o into action, o que é? É o fazer acontecer. Então eu reúno essas oportunidades, eu identifico essas oportunidades, traço a melhor estratégia, o melhor plano para tentar executar, para que isso realmente ocorra e vou para a execução. Porque não adianta nada, né, eu literalmente ter o conhecimento, a habilidade, se eu não tiver a atitude em fazer tudo isso acontecer. Tá? Então isso são pontos, digamos assim, principais na estruturação desse modelo. Perfeito? E aqui eu trago um exemplo para vocês de um empreendedor jovem que reuniu essas características, de identificar a oportunidade, de planejar e fazer acontecer. Tá? Eu acho que todo mundo talvez não tenha associado, mas esse é Daniel Ek. Esse camarada foi o indivíduo que criou o Spotify. Então é muito fácil, hoje falou, nossa, esse cara criou o Spotify? É. Só que o que as pessoas não sabem é a jornada empreendedora que ele teve. Ainda como jovem, né, na sua cidade natal, e a época, o fato dele gostar muito de computador e já saber programar algumas coisas, no sentido, e quando eu falo programar, não é que ele era, né, um hacker, não era isso. Ele sabia que existia uma necessidade muito grande dos comerciantes locais pela necessidade de fazer uma inclusão digital, porque a maioria desses comerciantes não tinha um site. E ele usou do conhecimento que ele tinha de estrutura de internet para quê? Para montar site para esses comerciantes. Salvo engano, acho que ele devia ter uns 12 ou 13 anos. A partir desse momento que ele começou a criar site para esses comerciantes, o que aconteceu? Pouco tempo depois, juntamente com um amigo, ele criou uma empresa de publicidade no mercado digital. E começou a interagir com essas pessoas, né? Aumentando tudo isso. Por quê? Porque se ele já dominava todo, entre aspas, né, essa interação com o mercado, né, das pessoas que tinham o acesso à internet, no sentido desses comerciantes que estavam ali, ele colocava um bom posicionamento para eles diante do mercado digital. Quando ele começou a fazer todo esse trabalho, veio um grupo maior, externo, e acabou fazendo a aquisição e comprou esse site, essa empresa de publicidade que eles tinham. E aí, a partir de tudo isso, com dinheiro em caixa, reservando tudo isso, ele olhou e falou, pô, peraí, esse mercado, né, literalmente, principalmente do áudio, né, ele tem uma lacuna muito grande. Eu sou um cara que adoro ouvir, né, o conteúdo, principalmente pela base do celular, só que, de certa forma, as empresas, as produtoras e principalmente os artistas, eles têm que receber devidamente por isso. Por que não criar uma plataforma, algo que seja assim, compatível a tudo isso, onde eu consiga entregar valor para as pessoas que têm a necessidade de ouvir música e, ao mesmo tempo, eu entrego valor para as produtoras, para as gravadoras e para os artistas que recebem por isso. E foi assim que nasceu a natureza do Spotify. Diante de uma necessidade da sociedade, daquilo que as pessoas, pela necessidade de música, entretenimento e cultura, da necessidade de disponibilização de conteúdo para essas pessoas que estavam ali querendo atingir diferentes clientes por diferentes canais. Perfeito? Então, quando eles fazem essa interação, isso acaba elevando todo esse princípio. E o mais curioso, né, isso aqui é uma foto da equipe dele, né, uma parte da equipe dele, né, dentro da empresa, né, e você percebe, diante desse cenário, é uma coisa muito curiosa. Né? Além de serem jovens que têm a cultura, né, da própria empresa, né, são pessoas que ali dentro, eles têm uma identificação não só pelos valores da empresa, mas eles estão dispostos a fazer o melhor para aquela empresa, para entregar para ela algo realmente que impacte a vida das pessoas. E o mais interessante, isso é tão relativo e é tão bacana, para nós que estamos na área de gestão, né, tem uma técnica, que é uma, digamos assim, é uma prática hoje de como você faz gestão de projetos. E tem uma técnica chamada Squad, né? E essa técnica de Squad, ela vem exatamente do Spotify. Ou seja, uma empresa moderna, uma empresa jovem, que ela compartilha conhecimentos e gera competência organizacional de maneira pessoa a pessoa, grupo a grupo e intergrupo. Para quê? Para que as pessoas façam exatamente aquilo que eles querem em função daquilo que é o valor que a empresa gera. Tá? Então, para você ter uma base, essa técnica hoje acaba sendo, entre aspas, replicada para outras empresas, inclusive mais antigas, né? E digamos até mais, vamos colocar mais senior que a própria Spotify, mas que eles querem experimentar um pouco desse dinamismo que as empresas modernas têm. Para quê? Para que eles possam, cada vez mais, gerar maior longevidade e competitividade para o seu negócio. Traduzindo, é a forma mais clara, né, de identificar a oportunidade, planejar e fazer acontecer. Ou seja, é eu reunir as minhas competências empreendedoras para gerar impacto nas organizações.
E aí você pode até perguntar ainda, pô Zé, mas competência empreendedora? Mas por que eu tenho que desenvolver isso? Tá bom, vamos trazer algumas informações que talvez te dê mais segurança em por que desenvolver. Isso é um estudo, novamente, não é um estudo agora, é um estudo de 2 anos atrás, né, da Universidade de Oxford, que ele fala que em 2034, ou seja, vamos colocar daqui a 15 anos, tá, 47% das profissões que existem hoje, elas deixarão de existir. O quê? 47%? Eu vou te dizer que esse número ele está desatualizado, ele está defasado. Porque isso foi antes desse cenário que a gente vive hoje. Então, das duas, uma, ou esse percentual aumenta, e aí é uma inferência minha, ele pode ir para casa de 55, 60, ou esse tempo ele reduz drasticamente. Aí eu não vou falar daqui a 34, né, daqui a 15 anos, mas eu vou falar de repente daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. Será que isso é efetivo? Pois é, no começo do século, nós tínhamos o acendedor do século passado, nós tínhamos acendedor de poste, né, e o pianista de cinema, responsável pela segurança e iluminação e pelo entretenimento dos filmes do cinema mudo. Perfeito? No começo deste século, você tinha a figura do operador de pregão, que ainda comercializava e negociava suas ações, ainda no Viva Voz, e do gerente de locadora. Sabe o que todas essas profissões têm em comum? Hoje, teoricamente, elas não existem mais. E eu estou pegando uma coisa do começo do século passado e uma coisa do começo desse século. E olha para você ver como que isso impactou. E de que forma que isso foi impactado? Será que somente nessas profissões? Não. Em profissões antigas que vêm acompanhando essa evolução, a tecnologia e todo esse advento, ele vem cada vez mais impactando toda essa transformação. Aí eu pego a própria medicina, pego o próprio direito, né? São profissões antigas, dentro do desenvolvimento humano, perfeito? E que também estão sendo impactadas pela tecnologia. Você quer ver um exemplo disso? Tem um sistema da IBM chamado Watson, que esse sistema ele é responsável por aquilo que a gente entende de computação de base cognitiva, de fazer interações a partir dos dados que você armazena. Pois bem, o Watson ele foi responsável por fazer uma petição, aquilo que seria um advogado júnior, né, ou até mesmo um trainee do escritório de advocacia, poderia fazer, e responsável por fazer isso, o próprio sistema foi capaz de gerar essa petição, apresentar diante de uma corte americana, e foi, entre aspas, validado pelo juiz aquela petição que o próprio Watson fez. Tá? Dentro da medicina, a mesma coisa. Ele foi capaz de trabalhar com uma série de diagnósticos de imagem e de sangue, trazer e fechar esse diagnóstico de maneira mais rápida e muito mais eficaz do que uma junta médica. Aquilo que a junta médica, de repente, ia levar de um dia, vamos pegar um exemplo, de 12 horas a 24 horas para acontecer, ele conseguiu fazer isso em metade do tempo mínimo exigido. Então, o que é isso? É o uso de toda essa informação para gerar essa transformação. E, novamente, né, não é que a gente vai ser substituído pelo robô, muito pelo contrário. Mas a necessidade da implementação de soluções, fazendo uso, né, daquilo que a gente chama de machine learning, ou seja, alimentando a própria máquina a pensar e processar, parte de nós, seres humanos, a fazer essa interação, para que a gente melhore todo esse cenário e leve tudo isso adiante. E, novamente, para você ver a maior prova disso, como isso é rápido, isso daqui é na base do conclave na nomeação do Papa Bento XVI, em 2005. As pessoas todas interagindo e querendo ter esse momento para guardar aquilo. Aqui já foi na posse do Papa, no caso do Papa Francisco, olha a quantidade de pessoas, 8 anos depois, onde estava o olho dela? Não estava naquilo, mas estava exatamente na imagem. Por quê? Porque é uma forma de eu carregar e levar essa imagem para o resto da vida. Mais do que falar, eu estava lá, eu tenho uma prova cabal de que tudo aquilo estava acontecendo. E aí talvez você possa se perguntar, né, quem já viu esse seriado, né, que é do Black Mirror? E quando a gente coloca, né, que você pode fazer parte de toda essa história, literalmente, né, só contextualizando, ele consegue armazenar todas as imagens vividas ao longo do dia num chip subcutâneo, salvo engano, acho que aqui atrás da orelha. Né, e ele consegue armazenar toda essa informação e depois revivê-las. Né? E é engraçado que antigamente eu fazia essa interação com as pessoas e conversando com elas, eu perguntava o quanto isso está distante. As pessoas falavam 15 anos, 20 anos. Pois bem, há 2 anos atrás a Samsung ela, né, fez a patente desse dispositivo, que é um device, que ele interage, eu coloco uma lente que eu coloco ela no olho, ela armazena e guarda as informações com o meu dispositivo celular. Então ao longo do dia eu posso literalmente tirar uma foto com um simples piscar de olho e registrar tudo isso,
é claro, dentro daquilo que é a base da patente requerida, e eu consigo vivenciar todo esse ambiente meio de realidade aumentada com aquele dispositivo que está colocado no meu olho. É a mesma coisa que você jogar Pokémon GO, né, para quem teve essa oportunidade, e capturar Pokémon com uma simples piscada. Olha que bacana. E novamente, não é 15, 20 anos não. Isso já está acontecendo e teoricamente está sendo estudado e desenvolvido agora. Tá? E aí, eu pedi para vocês, já entrando na nossa reta final, né, para que vocês guardassem aí do seu lado, deixassem aí uma folha. Tá? E aí uma provocaçãozinha básica, eu quero saber de vocês, e principalmente se tem alguém aí do seu lado, né, o que foi feito com essa folha? Né? E aí aquela coisa, tá, se estava aí do seu lado, você rabiscou, anotou alguma coisa, ok, beleza. Né? Talvez você tenha uma natureza criativa e quer, se você queira, literalmente trazer uso ou uma informação que você achou relevante. Ou até mesmo um insight que você teve, você anotou. Ou simplesmente rabiscou. Ou então, tá ali, aquela folha estava te incomodando, você fez uma dobradura, né? Você acabou amassando, colocando ela de lado e até jogou longe. Fez uma bolinha de papel e jogou longe. Falou, cara, eu não quero isso do meu lado. Talvez é aquela coisa, né? Ou é você tirar esse, é o caos criativo, é tirar da sua frente alguma coisa que você quer transformar e trazer tudo isso para esse novo ambiente. Ou então você foi aquela pessoa que deixou o papel e a caneta do lado e falou, uma hora ele vai mandar eu anotar alguma coisa. Traduzindo, você esperou um comando para fazer alguma coisa. Tá? Não estou falando, não tem nada certo ou errado, isso eu só quero entender, principalmente você, ou alguém que interagiu com você nesse período, qual foi a linha de comando que você deu. Tá? Não tem certo ou errado, é apenas para ver uma base atitudinal que você teve mediante a isso. Porque talvez você pode ter sido a pessoa que está ali na situação 4. Nem a folha você foi buscar. E se você não foi buscar essa folha, talvez todo esse recado agora sirva para você. Porque aqui eu quero saber o que você é capaz de fazer com uma folha em branco. A sala está quieta. A folha em branco. O quadro negro. O 0 você já tem. O não você já tem. Basta não fazer nada. E eu te garanto, nenhum dos seus sonhos vai se realizar. Mas o fato é que você tem sonhos. Você tem grandes sonhos. Eles te deixam inquieto. Eles te impulsionam. Você sabe que no fim do dia são esses sonhos que te definem, que fazem de você alguém que pode fazer a diferença. Mas você sabe que esses sonhos não valem de nada se continuarem sendo apenas sonhos. Porque como nós, como tudo, um sonho tem um ciclo de vida. Ele nasce, cresce, se reproduz e o quê? Você é confiante, não é? Mas é confiante o suficiente para romper o silêncio dessa sala? Para encher de planos essa folha de papel em branco que está te encarando? Para transformar a escuridão do quadro negro em claridade? Para mover o 0 da esquerda para a direita? Você já parou para pensar no que esse sonho precisa para crescer? Que não é só de coração que sonhos vivem. Esse é o lugar de tentar, errar e tentar de novo. Aqui, os sonhos que nasceram em você crescerão, se reproduzirão e ganharão a rua, o bairro, a cidade, o mundo. Mudar o mundo começa num sonho. Um sonho que enche o branco de uma folha de papel. Enche 1000 brancos de 1000 folhas de papel. Cresce, 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 se multiplica, contagia, inspira e muda o mundo. Pois bem, eu falo que toda vez que eu vejo esse vídeo, ele acaba mexendo comigo, porque vocês reconheceram qual que é esse ambiente, né? Esse ambiente é exatamente o ambiente de formação. Ali ele está retratando uma sala de aula, alunos, né, dentro de uma graduação, de um curso de formação, ensino médio, enfim. Ele está mostrando a capacidade que esse aluno tem de interagir com todo esse ambiente que lhe é posto diante de uma folha de papel em branco. Eu confesso que toda vez que eu vejo uma folha de papel em branco, eu me vejo exatamente provocado a interagir com ela. Nem que seja amassar, fazer um rabisco, ou até mesmo anotar uma fala de alguém. Mas eu não quero e não posso me permitir que ela saia do mesmo jeito que ela se deparou comigo. Por quê? Porque eu quero produzir algo diferente, eu quero trazer algo diferente. Esses dados que estão aí, eles já foram até inclusive superados, diga-se de passagem. Tá? Mas a provocação desse vídeo é como vocês vão lidar com tudo isso.
E por isso eu faço um convite para vocês nos próximos encontros, tá? É que você venha fazer parte dessa mudança, para que você venha realmente utilizar tudo isso que você tem em termos de conhecimento, habilidade e atitude e venha florescer exatamente essas competências empreendedoras para que a gente possa juntos transformar todo esse mundo que está sendo desenhado aí. Porque eu preciso trazer não só as suas competências, mas aquilo que são as paixões que te movem, o que você anseia, o que você deseja e principalmente para impactar esse novo mundo que está aí. Porque é um mundo que está nascendo, é um mundo que está cheio de necessidade e são de pessoas como eu e você, empreendedores, que têm a capacidade de transformar. Então, venha conosco. Segue aqui os nossos contatos, né? Não só do Sebrae, mas também da Ana Maria, que vai dar suporte para vocês ao longo desse período. Né? Aqui tem um atendimento da própria faculdade, cujo qual eu sou professor, que é a Faculdade ESE do Sebrae, Escola Superior de Empreendedorismo, e ali embaixo o meu contato pessoal. Quiser interagir comigo, por favor, só mandar um e-mail, a gente segue e a gente se fala, ok? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.